Volta aos treinos, maratona de jogos, substituto para Georgian de Arrascaeta. Flamengo pode ter a sua vingança após mais de uma década. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Só Nação Rubro-Negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de segunda-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, pedir para vocês que começaram a nos assistir, que deixem aquele like, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800. E aqui no seu canal Paraquedista Rubro-Negro, vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Bom, após o empate do Flamengo aí com o Internacional de Porto Alegre, no sábado, às 21 horas, no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o elenco do Flamengo teve folga no domingo e se reapresenta hoje no CT Ninho do Urubu para dar início aos trabalhos, focado na sua estreia na Libertadores da América. Eu trago mais detalhes no vídeo da tarde, né? Muito importante que o autor do gol do Flamengo no empate com o Internacional, Léo Pereira, será reavaliado nesta segunda-feira, dia 31, pelo departamento médico. O zagueiro deixou o jogo com dores após sofrer uma pancada no joelho. Espero que não seja nada grave e ele esteja aí à disposição para a estreia do Flamengo no dia 3, pela Libertadores da América, fora de casa, né? Vou trazer aqui as informações sobre a maratona de jogos que o Flamengo terá nesse mês de abril. É um jogo a cada 3 dias, será muito desgastante e Felipe Luiz vai precisar de estar com todo o seu elenco à disposição, né? E falando aí sobre Léo Pereira faz história no Flamengo. Léo Pereira se tornou o terceiro zagueiro com mais gols pelo Flamengo no século XXI. O camisa 4 balançou as redes 12 vezes. O defensor fica atrás apenas de Ronaldo Angelim, o magro de aço, com 16 gols, Juan, com 18 gols, os maiores zagueiros artilheiros do Flamengo desde 2001 para cá, né? Século 21. Bom, agora eu vou trazer para vocês a maratona de jogos que o Flamengo terá nesse mês de abril. Começando aqui, ó, pelo Deportivo Táchira. São 4 jogos em 10 dias, né? Vamos lá. O Flamengo tem pela frente uma maratona de 4 jogos em 10 dias, divididos entre Libertadores e Campeonato Brasileiro. Lembrando que daqui a pouco começa aí a Copa do Brasil, tá? Bom, primeiro compromisso do Flamengo nesse mês de abril será contra o Deportivo Táchira, no dia 3 de abril, às 21 horas, pela Libertadores, fora de casa. Já Vitória e Flamengo já é pelo Campeonato Brasileiro no dia 6 de abril, às 18 horas e 30 minutos, fora de casa, não pode esquecer. Próximo compromisso do Flamengo pela Libertadores da América, no dia 9 de abril, às 21 horas e 30 minutos, contra o Central Córdoba. Esse jogo será realizado no Maracanã. O quarto jogo será Flamengo e Grêmio fora de casa no dia 13 de abril, às 17 horas e 30 minutos, pelo Brasileirão. Será lá na Arena do Grêmio. Então, o Flamengo vai ter aí jogos difíceis, jogos complicados, jogos que vão poder aí, a gente já poder analisar, né, como realmente esse time do Flamengo está jogando. Foi muito bem no Campeonato Carioca. Felipe Luiz disse que usou ali o Campeonato Carioca como teste, né, para poder alinhar algumas coisas que ele quer, marcação em linha, jogando para frente, correndo risco, como ele mesmo deixou bem claro que o estilo de jogo dele, o Flamengo corre riscos, mas é o DNA do Flamengo jogar sempre para frente. Vamos torcer para que nesses 4 jogos Flamengo tenha bom êxito, né? Bom, mudando aqui de assunto, final feliz para Lucas Paquetá. Meus queridos, alvo do Flamengo aí, pode ficar distante agora de voltar para o rubro-negro. Caso ele seja absolvido, com certeza ele vai continuar no West Ham. Defesa de Lucas Paquetá acredita que o jogador do West Ham será absolvido das acusações de manipulação de resultados por falta de evidências diretas contra ele. Vale lembrar que Paquetá, sobre investigações por envolvimento em aposta, pode até ser banido permanentemente do futebol.
Bom, essa aí é a informação do West Ham Central, ou seja, não tem provas robustas contra ele de que ele entrou em contato com seus familiares ou com seus amigos para poder aí organizar ali apostas em cima dos cartões amarelos que ele tomou em jogo, tá? Então, o Flamengo que pretendia contratá-lo, mediante isso aí, ele deve permanecer lá no West Ham. A vinda dele para o Brasil seria para poder tirar ele do olho do furacão, tirar do foco da justiça inglesa que quer o banimento dele do futebol, né? Bom, mas o desejo dele, como ele deixou bem claro, é voltar para o Flamengo e ele não é esse camisa 10 aí para substituir Jorginho de Arrascaeta, não. O Flamengo tem outros alvos aí específicos, um deles é Andréas Pereira e eu vou trazer aqui qual é o outro daqui a pouco. Bom, agora vamos para o que disse Juninho Carabag depois aí do empate do Flamengo com o Internacional. Abre aspas. Desde que vim para o Flamengo, sabia da disputa que eu teria com o jogador daqui, principalmente o Pedro, que sou fã e é o 9 da seleção brasileira. É um cara que acredito que pode estar na seleção brasileira. Todos nós estamos aqui para ajudá-lo e eu sou mais um, né, que está aqui para isso, fecha aspas, disse Juninho. Com relação aí à disputa, à briga por posição, Juninho disse que sabia que iria encontrar aqui desafios muito grandes para conseguir ser titular do Flamengo. Como eu falei, a maratona de jogos que o Flamengo vai enfrentar precisa de todo o elenco à sua disposição. E falar de elenco à sua disposição, seu Marcão atualiza a recuperação e negociação de Gerson com o Flamengo. O volante Gerson foi desfalque para o Flamengo no último sábado, dia 29, na estreia do Campeonato Brasileiro, em jogo que terminou em 1-1 com o Internacional. Mesmo assim, foi pauta após o duelo. No estádio, para acompanhar o jogo, seu Marcão, pai e empresário de Gerson, conversou com a imprensa sobre a situação do filho no clube. Segundo ele, o volante ficou triste por não poder atuar no duelo. Fez muita falta, né? O Flamengo perdeu gol a dar de pau, 19 finalizações. Ele disse o seguinte aqui, seu Marcão, abre aspas, seu Marcão está tranquilo, está tratando aquela fisgadinha que tinha, né? Deve estar um pouco triste, bem triste pelo fato de não estar podendo entrar em campo com os companheiros, com os colegas, fecha aspas, disse seu Marcão. Para o próximo compromisso da temporada, a estreia da Libertadores, a expectativa de Marcão é de que Gerson já esteja apto a jogar. A partida está marcada para a próxima quinta-feira, dia 3. Vamos para o que disse aqui seu Marcão, abre aspas. Mas se Deus quiser, ele vai voltar e vai voltar bem. Para ir bem nos próximos jogos está sempre certo. Acredito que sim. Joga na Libertadores. Ainda não conversei com ele, mas ele está em uma parte bem legal da parte física. Fecha aspas, explicou o Marcão, né? E por fim, Marcão evitou dar detalhes sobre a negociação entre Gerson e Flamengo para a renovação contratual do jogador. Ainda assim, afirmou que não espera dificuldades no processo. Vamos para o que disse Marcão aqui? Abre aspas. Está resolvendo. Como falei nas entrevistas anteriores, a diretoria do Flamengo está resolvendo. Está tudo tranquilo. Não tem dificuldade nenhuma. Fecha aspas, finalizou o pai do capitão do Mengão. Pai, empresário e às vezes até bota um pouquinho de fogo no parquinho, né? O que aconteceu naquele podcast que ele foi lá reclamar de renovação de contrato, salário de Gerson e essas coisas assim, né? Bom, Flamengo chega a acordo com Jorginho e contratação é apenas questão de tempo. Matéria da Natália Coelho, do Coluna do Fla. Então aqui, ó. Flamengo segue investindo na contratação de Jorginho do Arsenal da Inglaterra. A insistência do rubro-negro fez com que o clube e o jogador chegassem a um acordo no último domingo, dia 30, mais conhecido como ontem. Isso porque o staff do volante se reuniu com o diretor de futebol do Flamengo, José Boto. Os detalhes foram alinhados entre clube e staff do jogador após um jantar de José Boto com o intermediário do atleta, Carlos Eduardo Batista. O encontro aconteceu em um restaurante na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ou seja, está a poucos detalhes de selar essa negociação com o Jorginho. Lembrando que o staff dele tinha dito que ia começar a analisar propostas no dia 15 de abril, né? Mas
falaram que isso foi apenas uma cortina de fumaça, que já está praticamente acertado da vinda dele para o Flamengo, né? Bom, agora, a melhor notícia para o Flamengo é o retorno de Pedro. Felipe Luiz avisou que em abril o atacante retorna. Ele disse o seguinte, abre aspas, contamos com Pedro em abril. Se nada acontecer fora do previsto, ele está na fase final de recuperação. Esperamos ter o Pedro em campo ainda em abril, ou seja, a segunda quinzena de abril, Pedro deve começar a ganhar minutagens dentro de campo para poder ajudar o Flamengo aí na disputa do Super Mundial de Clubes, também na Libertadores da América, na Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. O Novo Bolado está prestes a retornar aos gramados e isso é maravilhoso, né? Mudando aqui de assunto, mandar os parabéns aí para Everton Araújo. Parabéns, Everton Araújo, pela menina que vai chegar. Teve o chá revelação aí, né? E Everton será pai de uma menina que vai dar o nome dela de Kiara. Parabéns ao casal, que essa criança venha com saúde e que dê muitas alegrias a vocês. Vocês coloquem aí no comentário aí, dá os parabéns ao papai Everton Araújo aí do Mengão, né, galera? Então vamos lá. Novo adversário no Super Mundial de Clubes. Flamengo pode ter a sua vingança. Flamengo que foi eliminado por 3-0 para o América do México em 2008. Pode ter a sua vingança no Super Mundial de Clubes. O Telujuense, né, que caguetou o Lyon do México aí, que era do mesmo dono. O time saiu, eles queriam entrar na vaga. Parece que isso não vai acontecer, porque a FIFA considera realizar um playoff entre Los Angeles FC, da Major League Soccer, né, e América do México para decidir quem substituirá o Leão no grupo do Flamengo no Mundial de Clubes. A LAFC entraria como vice-campeã da CONCACAF Champions, né, enquanto o América do México, seu ranking também seria cogitado. Então, Flamengo que pode aí ter a sua vingança após anos. Meus queridos. Vamos ver quem dos dois é que passa, né? Se é o Los Angeles FC ou o América do México. Eu queria o América do México, para que o Flamengo pudesse ali sacramentar aí essa vingança, né? Agora vamos falar aqui sobre Andréas Pereira. Andréas Pereira não quer renovar com Fulham e prioriza retorno ao Flamengo em julho. O jogador quer sair do time inglês e quer voltar ao Flamengo. Outro clube brasileiro está interessado, mas ele descarta nesse momento. Andréas Pereira vai fazer de tudo para voltar para o Flamengo no meio do ano. Felipe Luiz gosta muito do meia e o nome dele dentro do Flamengo é unanimidade positiva. Intermediário do jogador afirmou que o Andréas nunca quis sair do Flamengo e quer muito voltar. Ele saiu por causa daquela falha lá, né, que o Davidson fez o gol e o Flamengo perdeu a Libertadores da América para o Palmeiras, né? A torcida caiu de pau, mas é um bom jogador, merece uma grande oportunidade sim. Esse retorno dele será muito bem-vindo. Agora, substituto para Jorgian de Arrascaeta não é Lucas Paquetá, não é Andréas Pereira, mas sim o argentino Thiago Almada, que joga no Lyon, né? O meia-campista aí tem sido alvo do Flamengo. O Flamengo tem sondado a situação dele, principalmente pela situação do Lyon, que não está indo bem lá na França, no campeonato francês, corre o risco de cair, né? E com isso, o Flamengo pode abrir negociações para um substituto de Jorgian de Arrascaeta. Jorgian de Arrascaeta vai sair do Flamengo, PQD? Não vai sair. Mas como eu falei no início do vídeo, a maratona de jogos que o Flamengo vai enfrentar e as condições físicas de Jorgian de Arrascaeta não permite que ele esteja em campo em todas as partidas. Sendo assim, o Flamengo precisa de um meio-campista para que possa ter a mesma habilidade dele, tem a mesma visão de jogo que ele tem. E o Thiago Almada seria esse substituto, né? Nós vimos aí sem Jorge de Arrascaeta, nós vimos aí como ficou o Flamengo também sem o Gerson. São jogadores que fazem muita falta ao Flamengo. Bom, encerrando o vídeo, deixar para vocês aquela palavra de meditação, Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardeador dos que o buscam.
Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!